além de espécie de produção e peso de abate, que outro fator vocês acham que a gente precisa levar em consideração para ter aí um norte de ciclo de produção? O que mais que vai influenciar? Alguém sabe? Luiz, joia, Luiz, como é que você está? Temperatura, tá? Então, uma coisa é eu produzir uma tilápia lá no sul do país, onde eu tenho baixas temperaturas, né? Ou temperaturas, não nesse momento, né? Que o Rio Grande do Sul, por exemplo, deve estar passando por uma época de muito calor, mas geralmente, né? Via de regra, a temperatura média da água ao longo do ano é mais baixa do que a temperatura média ao longo do ano da água da região centro-oeste, da região norte do país, tá? Então, se eu produzir a mesma espécie de tilápia e estiver pensando em abater esse peixe com o mesmo peso de abate, se eu coloco num viveiro lá em Santa Catarina, se eu coloco num viveiro aqui no Mato Grosso, o peixe que vai ser produzido, ou a tilápia que vai ser produzida no Mato Grosso, vai ter velocidade de crescimento mais acelerada. Por isso que toda vez que eu falo, né, que o ciclo de produção pode variar de 6 a 7 meses, né, de 8 a 9 meses, de 10 a 12 meses, né, de acordo com a espécie, com o peso de abate, essa variação que eu deixo aí é justamente por conta da influência da temperatura. Isso, além de mais um fatorzinho, eu preciso levar em consideração o planejamento. O Osmar Costa está por aqui, boa noite. O Kleber é de Gonçalves, Minas. Minas, a água é um pouco fria, né, Kleber? Isso. Então, lá em Minas, né, região de Minas, você tem a água um pouquinho mais fria do que quando a gente compara com as águas aqui do estado de Mato Grosso, por exemplo, e, consequentemente, isso gera um atraso um pouquinho maior do tempo do ciclo de produção. Quer ver um exemplo? Semana passada eu estava na região de Campo Verde visitando um cliente e eles têm uma fazenda ali nessa região que a temperatura da água em uma das fazendas chega a 21 graus, é a temperatura mais baixa, em outro lugar a temperatura da água chega em 16 graus. Então, olha que diferença grande de temperatura de água. Por isso, nessa fazenda, onde ele tem uma temperatura de água que chega, né, poucos dias do ano, né, isso aqui no Mato Grosso, poucos dias do ano, mas com uma temperatura mais baixa, ele tem um ciclo de produção um pouco mais lento, né? Isso demora um pouquinho mais, tá ok? Do que na região onde ele tem uma temperatura mais alta. Isso prejudica o peixe? Não, não prejudica, só faz com que o ciclo de produção dele seja um pouco mais lento do que se ele tivesse uma temperatura de água de média ao longo de todo o ciclo de produção mais alta do que essas temperaturas que eu estou falando aqui. Então, isso faz com que você seja um pouco menos produtivo, pensando que vai atrasar, vai demorar um pouco mais para você começar o próximo ciclo de produção, tá ok? O Wellington está falando aqui, qual o peso médio com 12 meses? Depende da espécie que a gente estiver falando aqui, tá, Wellington? O exemplo que eu dei de 12 meses de uma tambatinga, por exemplo, para você engordar a 2,5 kg, tá? 12 meses aproximadamente. Jairo, como é que você tá, Jairo? Boa noite. O Ayrton, olha o que o Ayrton tá dizendo. O Ayrton tá lá no Rio Grande do Sul. Passou dos 40 graus no noroeste do Rio Grande do Sul. Realmente, o Rio Grande do Sul está sofrendo com muito calor, né, Ayrton? E isso acaba trazendo... E, ó, no inverno, a temperatura menos de 12 graus. Isso influencia muito no desenvolvimento do peixe, porque mesmo quando nós temos, lá no caso do Ayrton, que ele está dizendo que a temperatura ambiente era de 40 graus, se 40 graus na temperatura atmosférica, a água está ali um pouquinho mais baixa, mas com certeza estava acima dos 32 graus
na água, isso também influencia aí no desenvolvimento do peixe. Então, não é quanto mais quente a água, mais rápido o ciclo de produção. Não, tá? É um intervalo, tem um intervalo ali que é o que a gente chama de zona de conforto térmico para espécies tropicais, que são tilápias, pintados, tambaquis, piauçus, né? Várias espécies aí que são produzidas em temperaturas mais quentes, que gostam de temperaturas mais quentes, tá? Então, o que a gente precisa entender? Ah, beleza. Você mora numa região que você tem temperaturas mais frias ao longo de todo o ano, aí você precisa se preocupar em produzir uma espécie que seja tolerante à temperatura da região onde você produz, porque eu vou dar um exemplo, não tem como você conseguir produzir pintado ou tambatinga ou tambaqui em regiões onde você tem média de temperatura anual de 16 graus, de 20 graus. Você não vai conseguir ter êxito de lucratividade dessa produção. Vai produzir para lazer, vai produzir para outros objetivos? Ok, mas para a produção comercial, pensando em lucratividade, é muito complicado, tá? Outra coisa que precisa ficar ligado é o seguinte: se você tem um período de inverno dentro na região onde você mora, se preocupar em alojar o peixe pensando duas coisas. Uma, que você precisa fazer com que o peixe não passe pelo inverno, então uma opção seria você alojar quem vai produzir tilápia, né? Que é a espécie mais adequada para quem tem baixas temperaturas aí. Vai produzir tilápia, alojar primavera, verão, outono, inverno. Alojar os alevinos de tilápia quando você já estiver na primavera e o tempo já estiver firmado, né? Então, já alojar os peixes na primavera, porque aí você tem primavera, o verão, e aí esse peixe vai estar chegando no peso de abate quando você estiver no outono, antes mesmo de chegar no inverno. Ok, né? Então você acelera o máximo possível ali na primavera e verão, lá antes do inverno você consegue finalizar esse peixe. E uma outra questão, não, mas eu não tenho jeito aqui na minha região, eu preciso passar pelo inverno, o inverno precisa estar dentro do ciclo de produção. Aí o que é que você faz? Você faz um planejamento para que o teu peixe chegue no inverno já num tamanho de juvenil, tá? Já um peixinho aí de 200 gramas, porque se ele chega muito pequenininho no inverno, você pode ter muitos riscos de proliferação de doenças. O próprio ictio é uma doença que acomete muito em pisciculturas, em pisciculturas quando a gente tem baixas temperaturas, tá? Várias outras doenças, inclusive de vírus, né, podem se proliferar aí, se propagar quando você tem baixas temperaturas, mas o mais importante é que quando você tem o peixe passando por uma fase de baixa temperatura, ele vai estar, sim, mais suscetível, ele fica mais mais propenso a ter contaminação de várias doenças que estão ali no dia a dia, no ambiente junto com ele. Então, é inteligente da parte do piscicultor quando ele se programa para conseguir fazer o ciclo de produção todo fora do inverno, que é o período mais crítico do ano, e conseguir alojar e abater, né? Alojar e despescar esse peixe antes do inverno, né? Fora do período de inverno, ou se não existe outra alternativa, você precisa passar pelo inverno, fazer com que o inverno esteja dentro do ciclo de produção, mas em um momento onde você já tenha passado da fase crítica, né? Peixe de 200 gramas aí acima, ok?